Glória a Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Hoje vamos dar início a mais uma mensagem da série O Sermão do Monte. Hoje estaremos tratando o tema Como tratar os inimigos. Antes de entrarmos na mensagem principal, vamos ao texto de abertura que se encontra em Mateus, no capítulo 26, versículos do 48 ao 50. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Se você estivesse no lugar de Jesus, qual seria sua atitude ao constatar que aquele que se dizia seu amigo, na verdade o trairia covardemente? Você o chamaria de amigo? Este estudo irá abordar um ponto importante da vida cristã: a forma como tratamos os que nos prejudicam, muitas vezes sem motivo. E agora vamos ao texto principal que se encontra em Mateus capítulo 5, versículos do 38 ao 48. Ouvistes que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Todos nós temos nosso próprio senso de justiça. Isso nos faz requerer imediatamente a reparação de uma ofensa feita contra nós, popularmente conhecido como pagar na mesma moeda. Isso faz parte da reação natural do ser humano. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a lidar com isso, incentivando-nos a renunciar ao direito de retaliação, amando o próximo como a si mesmo. E você, só trata bem os que lhe fazem bem? Como agir quando alguém nos faz mal? Para vivermos de uma maneira que agrade a Deus, devemos não nos importar com o mal que os outros nos fazem, isto é, renunciar a devolver o mal na mesma moeda. A renúncia é uma atitude que revela nosso testemunho cristão. Jesus também nos convida a sermos imparciais, ou seja, fazer o bem não importe a quem, sem esperar recompensa por isso, tudo na base do amor. O verdadeiro amor de Cristo contempla a todos, até quem nos aborrece. Ser cristão de verdade significa amar quem nos odeia. O verdadeiro cristão é um servo de Deus, submisso ao eterno Senhor, ao qual se fez servo para nos salvar, deixando assim exemplo a todos nós. Uma área extremamente delicada da vida humana é a questão do tratamento dado a quem nos persegue. Quando alguém nos pratica o mal, é inevitável desenvolvermos na mente algum tipo de retaliação. Sabendo disso, o Senhor Jesus traz o ensino correto para aqueles que querem herdar o reino. O Senhor aqui não está defendendo a quebra de qualquer sistema jurídico que prevê a aplicação de penas aos crimes praticados. Aqui o Senhor trata das nossas reações pessoais, do instinto humano em relação às agressões que sofremos. Ou seja,
Jesus dirigiu-se exclusivamente a um público específico, os filhos do reino, ensinando que a retaliação, a vingança, não é própria dos que seguem a Cristo. Por isso, a renúncia é evidência dos seguidores de Cristo, conforme você pode ver em Mateus capítulo 16, versículo 24. Renúncia é a capacidade de abrir mão. No contexto aqui, abrir mão de pagar na mesma moeda o mal que nos é feito. Pelo contrário, Jesus ensina a pagar o mal com o bem, conforme Romanos capítulo 12, versículo 19 e Romanos 12, 21, além de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Quando o cristão renuncia a devolver o mal, ele dá testemunho de que tem compromisso com a cruz de Cristo, conforme Mateus 10, 38. Praticar a fé é muito mais importante do que praticar a retaliação que produz males espirituais, morais e emocionais. Quando deixamos de reagir com as mesmas armas contra aquele que tenta nos destruir, desenvolveremos em nós um espírito nobre e, ao mesmo tempo, os inimigos ficarão desconcertados com suas armas sem efeito, por causa da nossa atitude. Querendo ou não, vão ter que parar de nos atacar e refletir, às vezes com remorso, em razão do nosso comportamento. Observe o comportamento de Paulo e Silas no livro de Atos, capítulo 16, do 19 ao 34. Conforme o versículo 42 desse estudo, fica claro que a questão não é só pagar o mal com o bem, mas sermos também imparciais no trato com os nossos semelhantes. Não sermos egoístas, devemos estar prontos a ajudar o necessitado, mesmo que em algum momento este tenha nos prejudicado. Hoje tem se tornado cada vez mais difícil encontrar crentes que se doem a este nível. Outra questão é ajudar sem interesse próprio, ajudar sem esperar um retorno, conforme Isaías capítulo 1, versículo 17. A verdadeira ajuda é aquela que se dispõe a estender a mão independente de receber alguma coisa em troca, sabendo, por outro lado, que Deus age com justiça diante da sinceridade dos nossos atos, conforme Lucas capítulo 6, versículo 35 e Gálatas capítulo 6, versículo 9. O ponto central desse estudo é o fato do Senhor tratar como deve ser o relacionamento do cristão com seus adversários. E Jesus estabelece 4 atitudes: amar os inimigos, falar bem dos que falam mal de nós, fazer o bem a quem nos odeia e orar pelos que nos perseguem. Devemos compreender o amor de Deus que é derramado em nossos corações, conforme Romanos 5,5. O verdadeiro amor divino não é preconceituoso. Ele é capaz de ignorar ofensas, amar os inimigos e ajudá-los para que eles sejam restaurados, conforme Romanos 12, 20 e 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. Jesus cimenta seu ensino mostrando que o Pai Celestial faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Se quisermos ser considerados filhos de Deus, devemos seguir estes ensinamentos. Conforme versículos 46 e 47, o Senhor claramente afirma que o amor não é seletivo. Como ele mesmo diz, é muito fácil saudar o amigo, os irmãos, aquele que nos favorece, mas o galardão virá quando se tem a capacidade de estender a mão ao inimigo. Mas caso ele recuse nosso gesto, aí a questão foge do nosso controle. Mas no que depender de nós, que façamos todo o possível para ter paz com todos os homens, conforme Romanos 12, do 18 ao 19. Depois de expor tudo isso, vem a pergunta: quem é capaz de cumprir tais exigências? Para responder, recorremos à base de todo o Sermão do Monte, de que a causa dos males e dos problemas está no coração. É necessário abrir mão de si mesmo, esvaziar-se para que Cristo nos encha. Só assim viveremos de forma perfeita que agrade a Deus, conforme Filipenses capítulo 3, versículos do 4 ao 12. O maior exemplo do cristão está na renúncia. Nós devemos amar nossos inimigos, não reagir ao mal que nos é feito com o ódio, mas demonstrar os nossos valores cristãos. Assim faremos com que os que nos fazem mal também venham render-se a Cristo.
Que Deus os abençoe.